seriam os recursos que nós poderíamos usar no dia a dia para vivermos uma qualidade de saúde melhor. Deus tem me dado o privilégio de estudar a cada dia mais o aconselhamento bíblico e eu fico apaixonado por como a palavra de Deus tem os recursos que nós precisamos para sermos curados das nossas questões emocionais. É claro que existem questões que se desenvolvem por questões fisiológicas, por questões de uma sobrecarga emocional, espiritual, que também se torna fisiológica, mas independente da causa, independente da junção que gerou essa exaustão, esse burnout, estas crises, essas questões, a palavra de Deus, ela dá recurso para tratar a raiz, para tratar o mais profundo dos nossos corações. E eu fico maravilhado com grandes privilégios. Mas ter um antídoto e não aplicá-lo não resolve nada. Aquela pessoa foi picada por uma cobra. E após ser picada pela cobra, ela sabe que o veneno mortal daquela cobra pode fazer com que ela morra em poucos minutos. Ela tem um antídoto, mas ela não aplica o antídoto pelo medo de levar uma picada do antídoto. Já levou uma picada da cobra, agora tem que levar uma picada do antídoto, ou então por uma distração, ou então porque não acredita que o antídoto de fato faz o efeito que ela precisa. E ela então adoece e se definha até morrer. A Bíblia faz uma analogia com uma serpente, com uma cobra. Satanás, o pai da mentira, o enganador, que quer que eu e você olhemos para quem Deus é, numa perspectiva mentirosa e equivocada. Quando na verdade Deus é o Criador e sustentador de todo o universo, o Pai de amor, de graça, de bondade, que invade as nossas vidas com o seu sobrenatural, nós somos levados a questionar a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus e tantas outras coisas, porque vivemos em um mundo mau e enfrentamos coisas difíceis e terríveis. O ser humano e viver em uma vida caída, em um mundo enganoso, de pressões frenéticas, muitas vezes morando em uma cidade interiorana como Piracicaba, mas que, apesar de ser conhecida com todas as suas belezas e privilégios de uma cidade do interior, também enfrenta pressões de uma metrópole. Muitas vezes ficamos acorrentados, desgastados, sobrecarregados. Transtornos, ansiedades, burnout, crises, fraquezas, desgastes, dores, frustrações, ansiedades vão tomando conta das nossas vidas. Será que o Evangelho tem a resposta que eu e você precisamos para essas questões? Sim, tem. Sim, tem. E a palavra de Deus vai nos dizer hoje de forma extremamente simples os antídotos que a palavra de Deus nos traz. Mas lembre-se, é necessário usá-los. É necessário usá-los. Eu tenho motivos de sobra para te dizer que eu tenho hoje motivações, razões e circunstâncias para estar exausto. Para estar exausto, digo mentalmente, tá? Não fisicamente. Para estar em um burnout emocional, mental. Mas quando eu uso os diagnósticos da palavra de Deus, e não apenas os diagnósticos, mas também os antídotos, eu posso caminhar em esperança. Que a palavra de Deus encontre você e eu, nesse cantinho, nessa área, do seu coração que nós precisamos em meio às nossas lutas. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4 até o versículo 8. Nós vamos ler juntos, nós vamos pensar nesse texto. Enquanto você encontra o texto bíblico, eu quero te dar a contextualização dele, mas eu quero te dar também algumas informações do porquê eu vou usar algumas nomenclaturas aqui. Além do aconselhamento bíblico, eu tenho estudado neurociência, uma das áreas que eu me especializei, e eu sou apaixonado pela ciência e por esse campo da ciência, e é incrível como a ciência só diz algo com uma forma, uma categorização e palavras diferentes daquilo que a Bíblia já dizia há tanto tempo, para mim de uma forma muito mais simples e de uma forma muito mais aplicável nas nossas vidas. Não que a ciência não tenha o seu valor, muito pelo contrário, tem demais. Mas para você que não entende os termos científicos ou não gosta deles, vou fazer para você aqui algumas analogias e algumas colocações bem interessantes do quanto a ciência só evidencia a grandeza, ou melhor, a grandiosidade de Deus revelada em sua palavra.
Filipenses capítulo 4 é muito interessante porque o apóstolo Paulo estava num resort de luxo. E lá, em todo o conforto e desfrute, ele fala sobre a alegria. Ele fala sobre o desfrute, sobre a relação com Deus. É isso? Não. O apóstolo Paulo estava aprisionado. Ele estava sobre uma prisão romana, em uma situação complicada, acorrentado, 24 horas por dia, enfrentando uma possível situação de sentença de morte. E é exatamente nesse estado, onde o apóstolo ele tinha todas as razões circunstanciais, todas as razões biológicas para enfrentar todo tipo de depressão, de crise, de trauma, de estresse, de ansiedade paralisante, que o apóstolo Paulo escreve exatamente essas palavras que nós vamos ler. Então, se ao começar a citar essa palavra, ao começar a ler a Bíblia, ou ver esse tema, você pensou assim, mas se eu não estivesse passando por isso, mas se eu não estivesse vivenciando aquela realidade, eu quero te lembrar que o apóstolo Paulo está exatamente nessa situação, e é aqui que Deus deseja falar comigo e com você, nos ensinando sobre essas verdades, amém? Posso ler a partir do versículo 4? Senhor, fala conosco, por favor, Pai, abre a nossa mente, o nosso coração, livra-nos de distrações, livra-nos, ó Deus, de interferências, impeça, Deus, que na minha humanidade, na minha limitação, eu me comunique de forma que atrapalhe os meus irmãos entenderem a Tua palavra, e por favor, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor fale, ensine de forma profunda as verdades dessa palavra, e também dispõe os nossos corações a vivê-la, a desfrutá-la, a sermos curados, fortalecidos, ajudados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. E aí o versículo 9 completa: põe em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Então o versículo 9 ele amarra a ideia toda, falando de que ter um antídoto é muito importante, mas usá-lo é vital. Então, se nós queremos caminhar livres de uma exaustão mental, livre de pseudos doenças mentais, eu me refiro a pseudos doenças mentais, é porque muitas vezes não são doenças, são resultados de um comportamento de pensamentos, situações, mas elas existem e podem chegar a elas também. E nós podemos inclusive tratar as causas até mesmo das doenças mentais, quando de fato elas são. E aí a gente pode discutir bastante sobre esse assunto. Primeiro convite de Deus para eu e você usarmos esse antídoto é o primeiro e importantíssimo antídoto: a alegria intencional. A alegria intencional como estilo de vida. Nós precisamos viver a alegria intencional. É provado cientificamente de que por mais triste que você esteja, se você sorrir mecanicamente, o seu cérebro descarrega substâncias que já fazem alguma diferença no seu humor, na sua alegria, no seu bem-estar. Eu não tenho tempo para me aprofundar nem com as verdades científicas e nem com todas as grandezas que esse texto me traz aqui. Mas nós precisamos entender de que Deus é quem fez o nosso cérebro. Deus é quem dividiu o nosso cérebro nessas 4 partes que a gente divide para estudar, para entender, para falar. E essa questão do córtex pré-frontal e de todas as reações que a alegria decidida, a alegria intencional gera em nós, não é algo que a ciência criou. A ciência só categorizou algo que Deus já fez. E a ciência estuda, e a palavra de Deus não explica isso, porque não precisa entender. Só precisa crer e obedecer a alegria intencional. Mas é uma alegria baseada no caráter de Deus. Alegre-se no Senhor. Não está baseado nas circunstâncias.
Porque as circunstâncias passam, essa vida passa, ela é passageira. Para todos nós, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas é passageira. Agora, quando eu entendo como o apóstolo Paulo entendeu, aplicou e pregou e anunciou, exatamente no meio do desconforto, que eu preciso me alegrar no Senhor a despeito da circunstância, tudo muda. Ou então tudo adoece. Eu fico um rabugento, eu fico um reclamão. Percebem que tudo é uma questão da onde eu decido colocar o meu pensamento? Percebe que o versículo 8, que já nós vamos estudar, é o quarto e último antídoto desses versículos. Ele categoriza, ele peneira, ele passa pelo filtro pensamento. Mas aqui no versículo que a gente acabou de ler, que é o versículo 4, onde é uma ordem, não é optativo. O verbo no original aqui é uma contínua, é muito diferente, né? O grego do português, mas é muito interessante porque o verbo aqui está dizendo que é continuamente, é o tempo todo. Alegre-se no Senhor. Vai conviver com o meu cônjuge para você ver se dá para se alegrar. Vai trabalhar onde eu trabalho. Vai lidar com o filho que eu lido. Vem lidar com essa situação que eu estou lidando aqui na minha mente, no meu coração, no meu físico. Não tem nada a ver com isso. O apóstolo Paulo estava com todas as situações de desconforto e com todas as razões para falar o contrário. Mas a verdade da palavra de Deus grita para mim e para você hoje, para que sejamos curados, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos auxiliados, para que sejamos curados, para que possamos viver uma paz que excede toda a razão humana. É isso que o texto nos falou. Alegre-se sempre no Senhor. Deus não muda, Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é amoroso. Mas olha tudo que eu fiz e agora é eu. Ok, Deus continua do mesmo jeito, perdoador e gracioso. Quando eu olho para a parábola do filho pródigo, olhando lá para Lucas capítulo 15, eu tenho uma pergunta que precisa ser respondida na minha mente, no meu coração e para você também. Por que o filho pródigo abandonou a casa do pai e a presença do pai? Por quê? É uma pergunta real e não retórica. Se ninguém falar, eu vou pedir ajuda a alguns. Por que será? Queria experimentar o mundo. Que mais? Quem falou aqui? Egoísmo. Que mais? Ingratidão. Escolha. Para te ajudar nessa resposta, por que o filho pródigo voltou para a casa do pai? Necessidade, interessante. Que mais? Gabriel, faz um favor pro tio. Pega um copinho d'água para mim, ou que ficou ali, ou se tiver um aqui. Ali, ó, eu deixei um aberto ali, por gentileza, perto do onde o tio senta lá. Ó. Obrigado, querido. E aí, gente, por que o filho pródigo saiu? Por que o filho pródigo voltou? Obrigado. Ele saiu porque ele acreditou numa mentira. Ele acreditou no engano. O mesmo que aconteceu em Gênesis, capítulo 3. Quando Deus disse para Adão e Eva que eles podiam comer de todas as árvores do jardim do Éden. Mas a serpente disse para eles, Deus disse que não pode comer de nenhuma. Sempre o pecado é uma mentira, sempre o pecado é um engano. E todas as vezes que nós acreditamos no engano, todas as vezes que a gente acredita na mentira, nós acabamos frustrados, decepcionados, fragilizados, arrebentados. E aí por que a gente volta? Porque a mentira dura pouco tempo. E aí quando a mentira ela é desmascarada e a verdade é evidenciada, nós temos um bom Pai, um bom Deus, que fica de braços abertos, com os braços totalmente abertos, nos esperando voltar para os seus braços de aconchego, de cuidado e de zelo. Maravilhoso demais, não é? Esse antídoto que me convida à alegria intencional, de saber que as circunstâncias mudam, eu mudo, mas Deus não muda. E até mesmo a despeito de todos os meus erros e pecados, existe uma possibilidade de eu me alegrar. Porque Deus enviou seu Filho Jesus, advogado fiel, que tomou o meu lugar, que sabe o que é viver nessa terra e pode me ajudar. Queridos, todas essas verdades precisam ser interpretadas à luz da palavra. Todas as verdades que nós vivenciamos, os sentimentos que nós administramos e presenciamos, as afeições que nós enfrentamos, todas elas precisam ser administradas à luz de quem Deus é, à luz de quem somos, na palavra. E quando nós administramos isso, nós temos condição de ter alegria intencional.
porque Deus não muda, o amor de Deus não muda. Deus é suficiente para o nosso pior pecado, para a nossa pior dor, para a circunstância mais difícil da vida. E aí o apóstolo Paulo grita para mim e para você, para que nós vivamos a alegria intencional. Esse direcionamento cognitivo consciente modula as vias dopaminérgicas do nosso cérebro. Quando eu decido alegrar-me intencionalmente, quando eu decido agir com base no caráter fiel de Deus, em quem Deus é e não na circunstância, em quem Deus é e não em quem eu não sou e deveria ser, eu posso me alegrar porque o caráter de Deus não falha. A soberania de Deus, preste atenção, preste muita atenção nisso. Eu detesto quando isso é mal entendido. A soberania de Deus é o lugar seguro para nós. E eu não estou afirmando aqui que a soberania de Deus escolhe cada mínimo caos das nossas vidas aqui. Mas Deus, em seu plano soberano, tem o controle do fim de cada uma das coisas. E saber que o fim de cada uma das coisas, ainda que o processo não me seja tão confortável e favorável assim, me assegura de que o amor e o caráter de Deus é o suficiente para eu me alegrar apesar de mim mesmo e das circunstâncias. Por isso, o primeiro antídoto, alegre-se. Alegre-se intencionalmente no Senhor. O segundo antídoto também está aí nos textos que nós lemos. A mansidão estratégica. Você pode ter lido na sua tradução, como eu li também na minha, a palavra seja... cadê aqui versículo 5? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A palavra no original aqui, ela também pode ser traduzida, não apenas por amabilidade, mas por essa palavra que nos dá a intenção da mansidão. Mansidão e essa amabilidade não tem a ver com passividade, mas tem a ver com saber quem Deus é, com saber quem eu sou, de então decidir alegrar-me nele, que tem o controle final de todas as coisas, e mesmo que em algumas circunstâncias eu perca muito, o seu amor, a sua graça me assegura vida eterna na presença dele, solução para todos os meus problemas. Entender tudo isso me capacita a me alegrar, entender tudo isso me capacita a ter essa mansidão estratégica. Eu posso ser amável, eu posso ser manso, não porque eu concordo com todas as injustiças que eu vivencio e enfrento neste mundo, injustiças que eu causo para você, injustiças que você causa para mim, que o mundo causa para a gente, que a política causa para a gente, etc, etc, que líderes causam para a gente, que cônjuges, filhos, irmãos, amigos, mas é uma mansidão de saber de que Deus está no controle de todas as coisas, que a graça de Deus e a sua providência me abraça. A palavra aqui no original, ela dá essa ideia de moderação, de mansidão, de equidade. No contexto do Império Romano, esse termo jurídico descrevia o caráter de um juiz ou um cidadão que sabia aplicar a justiça com paciência generosa. É lindo isso, paciência generosa. Eu posso ser amável com você mesmo quando você é um monstro comigo. Não porque você está digno por si mesmo naquela circunstância, mas porque eu sei que eu também não mereço isso em tantas circunstâncias, mas Deus me alcança com sua graça. Eu posso ser amável e manso diante das coisas que por mais que eu não entenda e queira esbravejar por fora, gritar e esbofetear a vida, a história, alguém ou até mesmo o próprio Deus, eu sei que o caráter de Deus não é duvidoso, que o amor de Deus é fiel, e que nele eu posso confiar a despeito de todas as minhas dores, a despeito de todas as minhas dificuldades. E nós somos conectados ao próximo antídoto, que é o mapeamento cirúrgico das nossas preocupações. Gente, nós precisamos mapear, conhecer esses antídotos, não lembrar do caráter de Deus, não decidir alegrar-se no Senhor, conhecer esses antídotos e não se submeter mansamente à soberania graciosa de Deus, porque apesar de eu não entender, de estar doendo, estar desconfortável, Ele é bom. Entender todas essas coisas, mas não colocar em prática ou apresentar as minhas preocupações, as minhas inquietações diante de Deus, vão sim me adoecer. Agora o contrário é curativo, o contrário é maravilhoso e é isso que Deus está nos convidando. Vem a cura. Eu e você, nós precisamos mapear de forma cirúrgica. Eu preciso entender os meus sentimentos, eu preciso dialogar com o que está acontecendo. Às vezes eu só estou esbravejando, ou só estou de bico ou de cara feia, mas eu nem parei para pensar por quê.
Sabe por que eu não parei para pensar por quê? Porque eu não dialoguei com o meu Criador. Eu não dialoguei com o meu Senhor, eu não dialoguei com o meu Pai. O porquê que eu estou bicudo, o porquê que eu estou esbravejando, o porquê que eu estou chateado. Agora, quando eu dialogo com o Senhor, quando eu apresento. É como a gente faz com as crianças. Eu me lembro do dia que eu apresentei o Benício aqui para a igreja, dizendo: eu quero caminhar com o Benício em Cristo, eu quero ensinar o Benício nos caminhos do Senhor. O dia que eu apresentei o Tomás, não foi nessa igreja, foi em Bragança. É isso, é apresentar, você precisa falar. Você já percebeu o salmista? Você já reparou no Salmo 77? O salmista começa esbravejando: oh Deus, onde o Senhor está? O Senhor não está vendo toda a injustiça que está acontecendo? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor virou as costas? O Senhor deixou de ser bom, de ser benigno, paciente, misericordioso, perdoador? Mas aí o salmista, ele muda o tom de voz, como sempre, todos os salmos. Mas é que no Salmo 77 é nítido. E ele muda o tom. Mas louvado seja o Senhor que nunca me abandonou. Mas louvado seja o Senhor de amor fiel, fidedigno. Louvado seja o Senhor que misericórdia e misericórdia me sustenta. Louvado seja o Senhor que é eterno, me dá esperança eterna. Eu preciso apresentar diante do Senhor, eu vou adoecer. Eu preciso apresentar, eu preciso esclarecer, eu preciso dar nome aos meus sentimentos, às minhas situações diante do Senhor. Quando então eu mapeio isso de forma cirúrgica e apresento diante do Senhor, eu vou organizando as minhas emoções diante daquele que faz toda a diferença. Para cada um desses eu trouxe aspectos neurocientíficos e bases, mas eu não tenho tanto tempo para falar, então eu já pulei muita coisa aqui, tá bom? Mas esse processo aqui do mapeamento, a neurociência, ela explica a questão do nervo vago e como ativar o sistema nervoso parasimpático. É muito interessante, porque quando eu dou nome ao que eu estou sentindo e apresento ao Senhor, isso que Deus nos ordenou fazer, a ciência explica que nós desenvolvemos vários recursos neurológicos, vários recursos na nossa mente que organiza, que cura, que se reajusta. Ou seja, a ordenança de se alegrar sempre, a ordenança de ser manso e entregar o controle, aquilo que eu não tenho controle, de forma mansa, porque eu confio no caráter de Deus. A ordenança de apresentar diante de Deus, de dar nome a cada um deles, de entregar, de mostrar ao Senhor, de dar ao Senhor, me cura. A ciência só vem dizer algo que o Senhor já tinha dito: faz, confia, desfruta. Não precisa entender todos os pormenores, não precisa nem ler neurociência, nem entender. Se você é mais fácil do que eu, se você é menos complicado do que eu, você nem precisa ler neurociência. Você nem precisa estudar. A Thalita, ela é descomplicada, as coisas para ela é tudo simples. Para ela, resolve fácil. Eu não, parece que eu gosto de complicar tudo. Eu tenho pergunta para tudo, eu tenho questionamento para tudo. Às vezes é só obedecer. Obedece, faz o que Deus está mandando, não precisa entender nada, obedece, pronto. Então, se você não entendeu bolufa de nenhuma do que eu estou falando aqui, ótimo, só obedeça o Senhor. Fale com o Senhor, começando de trás para frente agora. Além de falar com o Senhor, confie no Senhor. Além de confiar no Senhor, decida alegrar-se em quem Deus é e na promessa eterna dele, mesmo que as circunstâncias estejam um caos. E aí o último recurso, o último antídoto, é filtragem mental na verdade do Evangelho. Nós lemos aqui o versículo 8, e eu fui contando quando eu lia cada uma das palavras, dependendo da tradução 7, dependendo 8 palavras. É uma peneira, um filtro que deve passar os nossos pensamentos. Primeiro, é verdade o que eu estou pensando? Ah, essa pessoa está me prejudicando, é verdade? Você tem certeza que é verdade ou é um sentimento? Se não é verdade, não pensa. Não passou no filtro? Saiu o pensamento puro, saiu a água pura. Então não pensa, deixa de pensar. Não tem prova, não tem evidência, não é verdade, não pensa. É puro. Pensar nisso é puro, é digno, honroso, glorifica a Deus, honra o Senhor. Não, não é puro, então não vou pensar. Percebe cada uma das palavras que você precisa desenvolver, buscar, como uma peneira, como um filtro que cura. É nobre. Como assim é nobre? É digno de honra. É correto. Ai meu Deus, correto pensar nisso? Não, não é. Eu estou questionando uma motivação do outro, eu estou questionando um pensamento do outro, eu estou questionando. Se não é correto, não é puro, não é verdade, não pensa. Troca de pensamento ou você vai adoecer. Ah, é verdade que o que eu estou passando é porque é culpa de fulano ou é minha culpa? Ah, eu não sei, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu apresento diante do Senhor, eu deixo nas mãos dele. Ele põe ordem, ele limpa, ele corrige, ele cura, ele transforma, eu não faço nada. Então eu não penso. Então eu vou pensar no quê?
Eu vou pensar que Deus é bom, Deus é amoroso, Deus cuida de mim. Deus invadiu a história em Cristo Jesus para me curar, para me restaurar. Eu vou pensar que Deus me ordenou que eu me alegre nele a despeito das circunstâncias. Então eu vou decidir pensar naquilo que é correto. Então eu vivo alegria intencional, eu vivo uma mansidão estratégica, eu mapeio de forma cirúrgica minhas preocupações, minhas ansiedades, minhas inquietações diante do trono da graça. E eu filtro mentalmente, pela verdade do Evangelho, pela verdade do caráter de Deus, pensamentos, sentimentos, emoções, ações e reações. Isso tudo vai curando as nossas vidas. Pode passar para mim, por favor? Pode passar o próximo também, porque eu já repeti ele. E vamos para aquela parte já da frasezinha. Tem uma oração aqui que eu quero pedir que você leia, faça ela ou alguma parecida com ela, sobre tudo que nós conversamos aqui. Eu quero te dar alguns poucos segundos para isso. Deixa eu orar com você essa oração também. Senhor, me ajuda a destronar as preocupações, viver sua alegria, agir com mansidão, orar detalhadamente, filtrar pensamentos na palavra, guardando o meu coração na sua palavra, na sua paz absoluta. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu titubeei, compartilho, não compartilho, falo, não falo, mas decidi falar agora. Eu queria compartilhar com vocês, pode passar o próximo slide, sobre a Fundação Escape. A Fundação Escape não tem nada a ver com a igreja, não é o ministério da igreja, então não responsabilize, não culpe, não julgue se acontecer alguma coisa, tá? A Fundação Escape, Serviços de Saúde Integrada, nasceu de um projeto de aconselhamento bíblico, atendendo pessoas, cuidando da saúde mental das pessoas. Muitas pessoas chegaram já dopadas de medicamento, de forma muito imprudente, com muitos diagnósticos inadequados, irresponsáveis. Outras chegaram sem nenhum tipo de diagnóstico e nem cuidado. E no aconselhamento bíblico a gente foi trazendo profissionais da saúde nos ajudando ao longo da minha trajetória como pastor. E quando eu vi, tinha um projeto, o projeto cresceu. Quando eu vi, precisamos abrir uma fundação. Pela infinita bondade de Deus, nós conseguimos, com muita batalha, com muitas lutas e trocentas mil papeladas, a autorização do governo para atender terapeuticamente pessoas com bases exclusivas na palavra de Deus. Então a base dos atendimentos da Fundação Escape é 100% autoridade bíblica. Nós usamos os recursos da ciência, usamos os recursos que Deus nos dá, com a inteligência que Ele deu para cada um de nós, mas tudo submetido às Escrituras, tá bom? Então eu queria compartilhar com vocês, porque muitos perguntam sobre isso, não entendem, né? Alguns até se beneficiam, e a Fundação está aí para ajudar, para atender. São atendimentos baseados nas Escrituras. O próximo slide, ele fala um pouquinho da razão do porquê a gente acredita. E eu vou te dizer por que tem a Fundação. A Fundação tem porque muitas vezes eu não cumpro o meu papel de irmão com você. Eu não oro com você, eu não jejuo com você, eu não te aconselho, eu não te encorajo, eu não te exorto. E porque acontece isso, nós precisamos de recursos externos. Seja dos médicos, dos profissionais da saúde, ou seja do quê? Seja de fundações, recursos que surgem. Na fundação eu já disse que a ciência, ela pode estabilizar os sintomas, ela pode aliviar, ela pode cuidar. Quando eu estou falando daquilo que se chama dentro da ciência de doenças mentais, tá bom? Doenças neurológicas é uma coisa completamente, é uma questão fisiológica. Doença mental é uma outra coisa, entra numa outra categoria. A ciência, queremos nós, dentro da fundação, que ela não tem capacidade para curar os problemas mentais, ela tem capacidade para tratar dos sintomas. Em compensação, pode passar por favor, a palavra de Deus, ela trata a causa, como eu claramente tive o privilégio de compartilhar com vocês da palavra de Deus. No próximo slide, a gente lembra que cresce o tempo todo a quantidade de pessoas doentes, a quantidade de pessoas sofrendo com tudo isso. É exatamente nesse universo de tanta gente sofrendo, que a fundação vem para dar um suporte para as igrejas. É uma fundação que ela pode servir como um ministério para-eclesiástico, servindo as igrejas, com o objetivo de que as pessoas aprendam isso na prática e pratiquem naturalmente dentro da igreja,
Porque se cada um fizer o seu papel, não precisa de fundação e não precisa de tantas outras coisas. E graças a Deus nós temos nessa igreja o Ministério de Aconselhamento Bíblico, o Ministério de Aconselhamento Pastoral. E eu espero que você nem precise da fundação, mas se precisar, você ou alguém que você conhece, a fundação está aí. No próximo slide, a gente fala um pouquinho de como a gente trabalha. Nós temos um acróstico que chama ACOLHE. Então a Fundação Escape, ela quer acolher, ela quer socorrer aqueles que sofrem. E o que ela faz? Ela oferece o aconselhamento bíblico, que é a orientação terapêutica com base nas escrituras, as consultas multidisciplinares. Então o terapeuta capacitado, ele verifica se a pessoa precisa de algo mais, quando precisa interliga com profissionais da saúde, submetido 100% às escrituras. Então tem esse trabalho todo conjunto, interligado, onde os profissionais conversam juntos para dar o diagnóstico, para dar o melhor tratamento e tudo mais. As consultas eu já falei, as orientações, que nada mais é do que conselhos na palavra e orientações na palavra, literaturas bíblicas e a interação social igreja. Então o que a gente ensina lá é: viva aquilo que Deus deu de graça. Pode passar o próximo, por favor. E você vai sendo curado, fortalecido, restaurado mais e mais. O telefone da fundação está aí, se você precisa de ajuda, se você quer compartilhar com alguém, QR Code você fala na fundação, o telefone está aí. Não tem nada a ver com a secretaria da igreja, não tem nada a ver com a igreja, tá bom? Mas está aí para servir também a igreja. Então se você quer ajuda, quer ser atendido, eu tenho condição de pagar, você é atendido lá, não tenho condição de pagar, alguém que eu conheço precisa de atendimento gratuito, vai ter todo esse apoio aí também. Eu espero que a gente continue sendo, pela graça, instrumento curativo de Deus. Se você conhece alguém doente, leva essa esperança dos antídotos de Cristo. Tem alguma área que precisa de cura aí? Volte a usar os antídotos de Cristo. Aliás, vamos usá-los agora, estudando a palavra de Deus, que nos cura. É só ela que é a base para todas as coisas, tá bom? Nós vamos nos dividir em salas agora. Temos uma sala com um tema em Romanos aqui, outras salas temáticas e também faixas etárias divididas aí. Fique à vontade, Deus abençoe.